No início deste mês de junho, os pesquisadores Dr. José Abramo Marquesi e Rômulo Melo, do campus Pato Branco da UTFPR, estiveram em Angola, levando na bagagem os resultados de uma pesquisa feita aqui no campus com a planta Artemisia, que ajuda no tratamento da malária, doença que afeta boa parte da população angolana. Professor, como foi o início dessa pesquisa, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aqui no campus Pato Branco, e como isso se transforma numa esperança maior para combater esse plasmódio da malária? Na verdade, em 1995, quando eu fui fazer meu mestrado em Campinas, na Unicamp, me propuseram trabalhar com essa planta, né? Então, todo o início do meu trabalho com Artemisia annua, é importante destacar que este gênero Artemisia tem mais de 400 espécies, né? Nós temos no Brasil várias artemísias, por exemplo, a Losnam artemisia. Mas a Artemisia que tem a capacidade de matar o plasmódio que causa a malária é a Artemisia annua. Então, essa planta é uma planta de origem chinesa, né? Só para o pessoal não confundir e começar a querer usar as outras artemísias que a gente tem, pensando que tem essa ação, né? Mas em 95 eu fui fazer o meu mestrado na Unicamp e comecei a trabalhar com Artemisia. Acabei fazendo depois o doutorado com essa planta também. Depois nós trouxemos essa espécie aqui para Pato Branco, começamos a aclimatar. Para nossa grata surpresa, Pato Branco foi o local do Brasil que a planta melhor se adaptou, então nós temos as maiores produções de biomassa de folha, porque o princípio ativo está nas folhas, aqui na nossa região, e a maior produção dos princípios ativos também na nossa região, em função do nosso clima. A Artemisia é uma planta que veio da China, então, como eu já falei, de uma região de clima temperado, então gosta de frio, então se adaptou muito bem aqui conosco. Depois, com a abertura do nosso programa de pós-graduação em agronomia, nós já tivemos várias dissertações e teses de doutorado defendidas com essa planta, né? Nesse tempo, nós conseguimos melhorar em associação com os pesquisadores da Unicamp. Na verdade, existe um centro na Unicamp que só trabalha direcionado para plantas medicinais, que é o CPQBA, Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas e Agrícolas da Unicamp. Então, eles são os nossos parceiros. O nosso programa de melhoramento dessa espécie Artemisia é feito em convênio com a Unicamp, nós trabalhamos juntos. Inclusive, um dos nossos alunos de mestrado, o Jorge Zanata, está trabalhando na seleção de genótipos superiores, então sempre queremos aumentar o teor dos princípios ativos de interesse, né? E nesses 20 e poucos anos nós conseguimos aumentar muito o teor dos ativos na planta. Passou o principal princípio ativo, que é a artemisinina, tá? Passou de valores de 0,03% para 1% na biomassa foliar, né? Em função desse nosso trabalho. Esta planta começou a ser usada pelo exército chinês na década de 70 para tratar casos de malária, então já era de uso tradicional na China para febre e para malária. Lá eles isolaram esse princípio ativo, testaram ele isoladamente e ele mostrou comprovada eficácia para combater a malária. A artemisinina e a artemisia passaram a ser importantes no cenário do tratamento com malária, no cenário mundial, pela Organização Mundial de Saúde, a partir do momento que o quinino passou a perder efetividade contra o plasmódio. O plasmódio adquiriu resistência, tá, ao quinino, aos derivados do quinino, mefloquina, etc. E a artemisinina, esse isolado da planta Artemisia annua, passou a ser o principal composto, tá? E a partir daí começaram a fazer vários medicamentos. Essa molécula ela é isolada da planta, daí existe uma etapa de semissíntese, existem vários medicamentos diferentes a partir dessa semissíntese, mas tem que usar a planta para tirar a artemisinina. Então nós temos vários medicamentos no mercado, Coartem, Artesunato, Artemeter, do Brasil, a Fiocruz, Farmanguinhos, que é a estatal brasileira que produz medicamento para o nosso SUS, ela produz o ASMQ. O ASMQ é um combinado de artesunato de sódio, que vem da artemisinina, e mefloquina, né?
Já a partir de um momento começou a se usar só isolado os medicamentos semissintéticos da artemisinina, mas começaram a pipocar casos de resistência também. Então, quando você usa um princípio ativo só, você tem esse problema. Aí a Organização Mundial de Saúde desenvolveu uma terapia combinada com a artemisinina, que é a mistura de um ativo que vem dessa planta e de um segundo ativo, pode ser mefloquina. Então, o Brasil começou a produzir o ASMQ, né? Qual é o nosso interesse nessa planta? Qual sempre foi o nosso interesse? Nós queríamos realmente isolar o ativo aqui. Mas, infelizmente, os nossos custos, nós vamos ter uma defesa de doutorado agora, inclusive, como engenheira química, a Michele Faita, que ela mostra que o custo do isolamento no Brasil é bem mais caro que na China e na Índia, né? Então, infelizmente, apesar de nós termos a planta aclimatada aqui, que poderia ser uma opção, inclusive, para o pequeno produtor rural, fazer nesta cadeia, né? É inviável a gente isolar aqui. Mas nós temos uma proposta para isolamento também, que provavelmente nós vamos numa missão para Israel no fim do ano, e a gente quer se associar com o laboratório farmacêutico lá, para a gente tentar baratear o custo, mas produzindo aqui, né? É uma missão que o TFPR vai fazer, vai o pró-reitor, vai o diretor daqui, diretor de outros campos, vão ver outras áreas, e a ideia é se aproximar dos israelenses que têm alta tecnologia em vários setores, né? Bom, isso é uma coisa. Para nossa felicidade, recentemente, saíram alguns resultados farmacológicos mostrando que o pó da folha seca de artemisia, feita na forma de comprimido, passou também a mostrar atividade melhor que o isolado para alguns casos de malária que adquiriram resistência. Tá? Por quê? Por que se isolou lá no início? Por que já não se usou o pó da folha lá no início, 20, 30 anos atrás? Porque os teores eram muito reduzidos nas moléculas. E nesses 20 e poucos anos nós aumentamos muito os teores. Então nós temos superplantas, poderíamos falar assim, de artemisia. Então aqui nós fizemos seleção de genótipos, nós trabalhamos com toda a parte de agrotecnologia, definindo adubação, época de plantio, densidade de plantio, toda essa parte de manejo, o período que a gente colhe. O pico de produção dos princípios ativos é durante o florescimento, então é o momento que a gente colhe, né? E, enfim, hoje nós temos todo esse material genético à disposição aqui. Muito bem, parabéns pela pesquisa, professor. Bom, e para regulamentar, então, essa produção com a folha aqui, como é que fica o processo? Porque agora fica um pouco mais fácil do que isolar o princípio, como vinha sendo feito. E já que essa planta está bem melhorada, o efeito é melhor. E também, uma segunda pergunta ela serve para quais tipos de malária? A gente sabe que os plasmódios são diferentes na Angola e no Brasil. Isso serviria para trabalhar com o Brasil também, a região do norte, a região mais tropical, que também tem ainda malária? Esses ativos é uma classe de compostos que a gente chama de sesquiterpenos, né, que tem dentro dessa planta. E nos medicamentos também fabricados a partir desse isolado, artemisinina, que tem essa etapa de semissíntese, eles funcionam para todos os tipos de malária, né? Então, tanto a planta, o pó da folha, como o isolado e esses medicamentos semissintéticos, eles podem ser usados em qualquer lugar. Tanto que o ASMQ, que é a terapia combinada com a artemisinina que o Brasil produz, está sendo usado na Ásia, está sendo usado na África. A Fiocruz montou um laboratório em Moçambique, né? Não está usando em Angola. Angola não tem nenhum convênio com o Brasil nessa área. Nós podemos comentar um pouquinho depois sobre uma missão humanitária que a gente fez para Angola. Então, esses ativos funcionam para todos os plasmódios, né? Essa viagem para Angola, como foi? Esse convênio foi um convênio entre universidades ou tem alguma coisa entre os governos de Angola e do Brasil? Na verdade, assim, Angola tem um histórico bem complexo, né? Angola é um país que fala a língua portuguesa, o país foi colonizado por portugueses.
A independência de Angola aconteceu em 1975, então é muito recente, né? Como de alguns outros países da África. Imediatamente após a independência, iniciou-se uma guerra civil em Angola, né? Então, dois grupos começaram a lutar entre si, e essa guerra civil levou 30 anos, né? Então, você vê Angola hoje é um país destruído em todos os aspectos, né? Essa guerra terminou em 2002, então era entre a UNITA, que era um grupo político, e agora esqueci o nome, depois eu lembro, tá? Do outro grupo, que é o grupo MPLA, é o grupo que está no governo, lembrei. Esse grupo está no governo desde a independência de Portugal. Então, Angola está destruída, é um país cheio de minas. Você vai para Angola, você vê pessoas amputadas, né? Eles não têm um sistema de saneamento adequado. A população do interior, em função dessa guerra civil, ela foi toda para a capital, grande parte da população. Então, Luanda explodiu, né, demograficamente. Não existe estrutura nenhuma, não existe água potável suficiente, né? Todas essas questões de saneamento básico. Então, isso é um prato cheio para a proliferação de micro-organismos e espalhar doenças como tifo, febre amarela, malária, né? Especificamente malária. Mais de 50% dos leitos dos hospitais em Angola são ocupados por pacientes com malária. O maior problema da malária é que ela mata principalmente crianças, né? Então, a informação que a gente tem é estatística real, e lá em Angola eles dizem que não, né? Que é muito mais, são 20 mortes diárias. Realmente a gente viu muita morte, né? Muito velório, né? Então, essa iniciativa, nós estivemos agora entre os dias 12 e 21 em Angola, essa iniciativa, sabendo da condição do nosso material vegetal aqui, das nossas plantas, em posse também de alguns resultados recentes de pesquisa feito por um grupo americano no Congo. Eles mostraram que de mais de 500 casos tratados com os medicamentos onde você tem o princípio ativo isolado, semissintético, desses 500, 18, tem um trabalho bem específico, de 500 casos tratados com esses medicamentos, 18 apresentaram resistência. Apresentaram resistência à terapia combinada, depois resistência ao medicamento intravenoso, e essas pessoas iam morrer. Esse grupo americano já vinha testando o pó da folha na forma de comprimido em ratos, com a concentração plasmática mostrava o teor do princípio ativo, o principal princípio ativo, artemisinina, no sangue dos ratos, 40 vezes maior, a biodisponibilidade 40 vezes maior do que o medicamento isolado. Isso chamou muita atenção. E aí foi feito um experimento no Congo com esses casos de resistência, e todos eles foram curados, inclusive a malária comatosa, as pessoas já estavam em coma, crianças principalmente, né? Então, de porte dessas informações, antes nós passamos na Fiocruz, né? Nós temos um contato com a Fiocruz frequente, a gente já teve várias vezes, porque a intenção do governo brasileiro é fomentar a produção aqui, e o nosso grupo de Pato Branco é o grupo que tem os trabalhos em agrotecnologia mais avançados com a artemísia. Nós tivemos a questão de 1 mês e meio no Rio de Janeiro, e lá nós conversamos com a Fiocruz. A Fiocruz está nos estimulando, e nós temos alguns dos alunos da nossa pós-graduação incubando uma empresa aqui no nosso hotel tecnológico. Possivelmente a gente vai passar a fornecer para a Fiocruz as folhas, e a Fiocruz vai passar a fazer o comprimido também do pó da folha, né? Essa outra alternativa para combater a malária. Eu comecei a ter um contato com uma ONG o ano passado. Esse pessoal tem um trabalho muito forte em Angola. Essa ONG ela envolve alguns agricultores, mas também envolve uma denominação cristã. E o terceiro setor é muito importante em Angola, exatamente pelas falhas de governo. São as missões católicas, as protestantes que levam basicamente os medicamentos. Tem um outro agravamento em Angola, que é
o medicamento falsificado. Infelizmente, eu até, coincidentemente, 3 dias atrás eu vi uma matéria no Discovery mostrando essa situação em Angola e nos países africanos. 50% dos medicamentos vendidos dentro desses países são falsificados e vêm da China. E é um crime bárbaro, né? Porque agora é assim, mais lucrativo que vender droga. Então eles estavam mostrando esse lucro, né? Enfim, então nós temos esse outro problema, né? Em Angola existe muito, e nos países africanos, a venda de medicamento em feirinhas, a automedicação, o sistema de saúde é falho, né? Enfim, uma série de agravantes. E eu fui convidado por essa ONG para nós irmos até Angola. Nós tivemos o apoio institucional, sim, o meu tempo, né, profissional, que eu poderia estar aqui trabalhando, eu estive em Angola. Nós gratuitamente cedemos as sementes, né? Então nós levamos as sementes para Angola no intuito de testar a adaptação dessa planta lá, porque se ela se adaptar, a possibilidade deles ficarem independentes nisso também é muito grande. Só tem que fazer o comprimido, né? Secar a planta. O comprimido, basicamente, a pressão é só o pó da planta, então eles podem ter essa independência e a planta lá, sem essa necessidade de estar importando, o risco da falsificação, toda a questão política, né? Realmente há informações de muita corrupção no governo. Então, nossa ideia foi essa. Então, nós fomos convidados, eles custearam parte da nossa viagem, parte foi pessoal, mas a gente entende que em missão humanitária a gente tem que contribuir também, né? E lá nós estivemos. Então, lá eu tive um contato com uma diretora da Secretaria de Estado de Saúde do governo angolano, apresentei o projeto para ela achou interessante, então nós precisamos dar sequência nessa conversa. Eu estive em contato com vários grupos de ONGs e de denominações cristãs. Eu visitei um grupo protestante e menonita, eu visitei um outro grupo da Igreja Católica. Então eu cedi esse material também para eles, as sementes, nós vamos ficar monitorando. Eles vão começar a cultivar, vamos ver se vai se adaptar. Mas também nós, de imediato, fechamos um acordo com uma faculdade de ciências agrárias, na cidade de Huambo. Qual era o nosso interesse em Huambo? Huambo é uma região de montanha e clima frio, parecido com o nosso clima frio, 1.700 metros, né? Então a planta ela se adapta melhor em clima frio, então a nossa expectativa é muito grande. Nós não temos muita esperança com as sementes que a gente deixou em Luanda, em outros locais mais quentes, mas a gente torce para que ela se adapte mesmo nesse local mais frio. Então nós fechamos um convênio, montamos um plano de trabalho que vai ser o aditivo de um convênio maior, né, entre as instituições. Isso nós precisamos encaminhar entre as reitorias, mas o plano de trabalho já está assinado com a decana da Faculdade de Ciências Agrárias. E também nos foi demandada uma atenção muito maior, além dessa planta, né, eles pediram o apoio do curso de agronomia lá, né, para ajudar a desenvolver outras áreas. Essa região tem um clima muito parecido com o nosso, uma temperatura muito similar, porque lá são 2 estações de ano, a chuvosa e a seca, né? Então agora é o momento de seca. Mas Angola tem um potencial muito grande, né, para a agricultura. Está tudo parado. Então, e esse grupo que me acompanhou, que eu acompanhei, na verdade, eles têm interesse também em estabelecer fazendas lá, né? A terra é do governo, então você precisa alugar a terra para plantar. Então esse grupo pretende estabelecer fazendas, montar escolas agrícolas, agrotécnicas, para tentar envolver a população, no interior principalmente a população tribal, né, para dar uma formação técnica para esse povo poder usar a terra deles. Nossa, muito bom, professor. Então agora com essa região de Huambo, né? Huambo, que é um clima mais semelhante que o nosso, eu gostaria de saber qual o ciclo da planta até que ela comece a se desenvolver e se isso traz possibilidade de intercâmbio para os nossos alunos aqui também. Na nossa região, tá, a Artemisia, nós começamos a preparar as mudas agora. A semente é muito pequena, ela é do tamanho da ponta de uma agulha,
muito pequena, né? Então nós começamos a preparar as mudas em tubetes e na segunda quinzena de setembro a gente transplanta essas mudas para o campo aqui. Então são mudas com mais ou menos 20 centímetros de altura, levamos para o campo e o ciclo dessa planta é da segunda quinzena de setembro e nós colhemos normalmente final de março, início de abril. Então, no nosso sistema agrícola aqui, ela é considerada uma planta de verão, né? Um cultivo de verão. A segunda pergunta? A respeito do intercâmbio dos nossos alunos? Okay. Então, a atual gestão, né, da instituição tem essa proposta, esse mote da internacionalização. Internacionalização não significa você, o professor ou o aluno, ir para grandes universidades e trazer conhecimento, mas nós já temos condição de trocar e oferecer para os que pouco têm, e é uma experiência de vida e profissional fantástica, né? Então, a proposta é que a gente realmente faça um convênio guarda-chuva que vá prever intercâmbio de professores, de alunos, né? Agora, tudo esbarra na questão financiamento, né? Então, certamente, esse recurso não virá de Angola, e há necessidade que a gente prospecte recursos para que os nossos alunos se desloquem até lá. Mas a ideia é nós ampliarmos isso e que o nosso aluno possa ter uma vivência em Angola, como ele tem aqui nos nossos projetos, né? O projeto Rondon, por exemplo, é uma situação bem similar, né? Muito bem, professor. Então, como é que funciona agora para essa geração de renda que vai surgir aí, para essa produção desse medicamento? E os futuros convênios que você já tem em mente, aí, inclusive com Israel, como você falou anteriormente. Bom, a nossa ideia é, com relação a essa demanda nova que surgiu, que é o pó da folha, então isso é mais fácil. Como eu comentei, nós estivemos em contato com a Fiocruz, estamos planejando a Fiocruz e Farmanguinhos, né? A Fiocruz, Farmanguinhos, eles têm uma estrutura no Rio de Janeiro de 5.000 funcionários, é uma estatal. Eles produzem os medicamentos para todas as farmácias de todos os municípios brasileiros, a maior parte deles, né? Então a Fiocruz está interessada. Então nós precisamos montar uma planta aqui. Existe toda uma regulamentação pela Anvisa. Nós temos que obedecer vários princípios de boas práticas agrícolas e boas práticas de produção de droga vegetal. A folha seca já é chamada de droga vegetal, né? Então nós vamos ter que atender a tudo isso. É necessário um investimento de mais ou menos R$500 mil para você ter essa estrutura de secagem, esse ambiente todo limpo, né? Mas a Fiocruz tem interesse sim, como nós temos o melhor local de cultivo, que é a nossa região, a possibilidade de surgir uma indústria nesse setor é muito grande aqui. A Fiocruz, como ela já fornece o ASMQ, que é um medicamento fabricado por nós para combater a malária, com aqueles isolados, né? Ela já fornece tanto para a Ásia quanto para a África. Certamente o comprimido do pó da folha vai ser outra opção para esses países também, além do Brasil. No Brasil nós temos em média 300 mil casos de malária por ano, todo ano, na região amazônica. Mas nós tínhamos há 30 anos atrás 20 mil mortes por ano, hoje são dezenas só. Então, esse próprio medicamento que a Fiocruz lançou ajudou bastante, né? Agora, a demanda pelo medicamento sempre vai existir, porque os casos de malária vão existir, né? Então, essas condições de umidade, condição tropical, né? Muita água, muita chuva, a malária realmente desaparece quando você urbaniza todo o ambiente, né? Então, isso vai persistir, né? E são o continente mais afetado, além da Ásia, mas o mais afetado é a África, né? E principalmente crianças, né? Nós temos milhões de casos e nós temos milhares e milhares de mortes, né? Na África. Então, também nós temos uma segunda opção local para a geração de empresas aqui, de tecnologia nessa área farmacêutica, que é uma associação que a gente pretende fazer. Nós estamos prospectando parceiros em Israel. O governo brasileiro, o governo de Israel, os nossos ministérios de indústria e comércio, principalmente o governo de Israel. No Brasil nós estamos com uma limitação agora
de fonte de financiamento, mas o governo de Israel ele estimula empresas de Israel a desenvolverem produtos com empresas brasileiras. Então não é uma associação das empresas, é um produto, né? E o governo israelense dá esse recurso a fundo perdido, desde que depois ele retenha um percentual na comercialização desse produto. Acho uma proposta muito interessante. Então nós possivelmente estaremos numa missão em Israel em novembro, e nós estamos fazendo uma associação com a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria em São Paulo, a CAMBC. Eles estão prospectando um possível parceiro que nos ajude a fazer o isolamento da molécula aqui a baixo custo e uma etapa de semissíntese. Então, nos habilitando também para entrar nessa seara um pouco mais justa, que é essa parte de indústria farmacêutica mesmo, né? Conversamos aqui então com o professor Dr. José Abramo, do Campus Pato Branco, da UTFPR, que desenvolve essa pesquisa magnífica de combate à malária, que salva vidas não só aqui no Brasil, como pode salvar em todo o mundo. E daqui para frente, cada vez mais esperança para erradicar essa doença de vez, né? Então, muito obrigado pela sua entrevista, professor, parabéns pelo trabalho, né, sua vida dedicada a isso, né, e que colhamos os frutos e mais pessoas participem desse projeto. Eu que quero agradecer a oportunidade de falar do nosso trabalho. O que eu digo é uma equipe, né? Nesses anos, essa semana até no Facebook eu vi lá uma ex-aluna que ela foi a primeira bolsista de iniciação a trabalhar nesse projeto lá na década de 90, né? Então nós tivemos vários estudantes envolvidos nesse trabalho. Eu quero fazer um agradecimento a eles também, né? Então é um trabalho de equipe. A nossa associação também com a Unicamp são parceiros, sempre foram, né? Nós temos coorientação desses alunos lá na Unicamp também. Então, agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho. Obrigado.